Beleza, rapaziada, vamos aqui para mais uma análise desse segundo round dos playoffs da NBA. Vamos aqui falar sobre o jogo 3 da série entre New York Knicks e Philadelphia 76ers, né? Tivemos aí o mando de quadra mudando nessa série, né? Primeiro jogo em Filadélfia, depois de 2 jogos lá no Madison Square Garden, lá em Nova York, onde o Knicks venceu os 2 jogos, fez valer o seu mando. Filadélfia tendo um retorno importante para o jogo de hoje, né? O Embiid, que não jogou o jogo 2, foi para o jogo hoje, claramente sem condições de jogar, né? Ficou muito claro que o Embiid... Sim, se essa série não tivesse 2-0 para o Knicks, o Embiid jamais teria jogado hoje. Jamais. Se essa série tivesse 1-1, se o Sixers tivesse vencido o jogo 2, que inclusive teve bastante chance de vencer, né? O Sixers ficou muito perto de vencer o jogo 2, mas acabou perdendo ali no final. O quarto período do Sixers no jogo 2 foi muito ruim, né? Mas se por acaso o Sixers tivesse vencido o jogo 2, o Embiid nunca pisaria em quadra hoje, porque ele não tinha a mínima condição de jogar, mas por estar 2-0, ele foi pro sacrifício e a verdade é que ele não fez diferença, né? Hoje foi um jogo muito ruim do Embiid. E é foda, cara, porque é duro. Eu não consigo culpar o Embiid pelo jogo ruim dele. Porque ele não tinha condição de jogo, cara. Entendeu? Não tinha condição de jogo, né? E aí não jogou bem. Defesa do Knicks fez um trabalho bom em cima dele. O ataque do Knicks atacou ele toda hora, né? Mérito do Mike Brown, né? Que soube explorar o Embiid em basicamente todas as posses ofensivas do Knicks, né? Toda a posse ofensiva do Knicks ou foi atacando o Embiid no pick and roll ou numa isolation, ou foi atacando o Maxey. Então, o plano de jogo do Knicks hoje foi muito bem feito, né? Foi muito bem feito, foi muito bem executado, foi muito bem pensado em explorar, né, as fraquezas aí do Sixers, que no caso hoje era o Embiid sem condição de jogo, né? Então, o Embiid jogou, mas não é como se ele tivesse feito diferença, não fez. Do outro lado, o Knicks teve um desfalque muito importante, que foi o Anunoby, né? O Anunoby até estava como questionável, perdão. Questionado ele não tá. Indiscutível o playoff do Anunoby. Mas ele estava como questionável para o jogo de hoje, até poucas horas antes do jogo começar. Mas aí, faltando ali uma hora e meia para o jogo começar, saiu a notícia de que o Anunoby não teria condições de jogo. Uma perda importante para o Knicks, né? Porque, na minha opinião, o Anunoby vem sendo o jogador mais consistente do Knicks no playoff. Não é que ele é o melhor jogador do Knicks no playoff. Para mim, vinha sendo o Towns, mas pelo que tá acontecendo nessa série contra os Sixers, eu já diria que o Brunson assumiu o posto de melhor jogador do Knicks no playoff. Mas vinha sendo o Towns. Mas o mais consistente é o Anunoby, né? Então, não ter ele, obviamente, foi uma perda muito grande pro Knicks, mas que acabou não sendo tão sentida, né? No primeiro quarto até que sentiu. No primeiro quarto, o ataque do Knicks ficou meio perdido sem ter o Anunoby, né? Até porque muito do playbook do Knicks é baseado, né, no trabalho do Anunoby ali fora da bola, nos cuts dele sem bola, né? Aproveitando ali as janelas, né, os corredores que se abrem com a gravidade que o Brunson gera, com o Towns trabalhando fora do garrafão, né? E aí não ter ele acabou fazendo o ataque do Knicks dar meio que uma engasgadinha ali no começo do jogo. Mas tirando ali o primeiro quarto, onde o Knicks sentiu a ausência do Anunoby, no resto do jogo, cara, o Knicks soube lidar muito bem com a ausência do OG, até porque tem mais elenco, né? E aí, entrando nos fatores que resultaram, né, na vitória do Knicks por 108-94 e, consequentemente, na quase certa classificação do Knicks para a final de conferência, porque com a série 3-0,
já dá pra dizer que o Knicks tá na final de conferência, né? Sabe, o Sixers pode até diminuir pra um 3-1, pra um 3-2, mas virar um 3-0 é bem difícil, né? Bem difícil. Um 3-1 a gente já viu o Sixers virar nesse playoff. Agora, um 3-0 a gente nunca viu. E, sinceramente, não acho que a gente vá ver nessa série, né? Então, o resultado de hoje, além de colocar o Knicks, né, 3-0 na série, já basicamente garante o Knicks na final de conferência. E aí, falando sobre os fatores que fizeram esse 3-0 rolar, o primeiro deles é exatamente a diferença entre os dois elencos, né? A gente viu hoje claramente como que você ter o elenco mais profundo numa série faz diferença, né? Enquanto a gente viu um Sixers tendo que usar um Embiid morto por quase 30... Quase não, ele jogou 35 minutos. O Sixers teve que usar um Embiid sem ter condição de jogo por 35 minutos. Tyrese Maxey, mesmo jogando mal, hoje foi um jogo bem ruim do Maxey, beleza, foi bem marcado, a defesa do Knicks fez um trabalho muito bom em cima dele, mas, gente, é um All-Star. Um All-Star tem que dar um jeito de jogar melhor. O Maxey não jogou bem, foram só 17 pontos. Mas mesmo ele não jogando bem, ele jogou quase 45 minutos. O Edgecombe, outro que não jogou bem, mas aí eu passo pano porque é calor, o calor tem, né, dá pra passar pano, não jogou bem, teve que jogar 40 minutos, sabe por quê? Porque não tem ninguém pra jogar nesse elenco do Sixers. É um elenco que se resume a, vamos lá, 7 caras. São 5 titulares, e aí você vai pegar Quentin Grimes e o André Drummond vindo do banco. O resto não dá pra colocar pra jogar. Não dá pra colocar pra jogar, entendeu? E aí é foda, né? Porque eles tinham um cara bom, né? Pra vir do banco, né? Um tal de Jared McCain tava no Sixers, não tava? Não foi ele que foi trocado por 2 balinhas Juquinha pro Thunder? Por 2 balinhas Sete Belo? Faz falta, né? Faz falta ter um cara bom pra vir do banco, não faz? Enfim. Decisões, né? Decisões. Mas não que eu esteja reclamando, né? Obrigado, Daryl Morey, inclusive. Serei eternamente grato por essa bela decisão que você tomou. Mas enfim, Sixers tem um elenco muito curto, né? Enquanto o Knicks, cara, irmão, você tem os 5 titulares, aí você tem Mitchell Robinson pra vir do banco, Jordan Clarkson pra vir do banco, Landry Shamet pra vir do banco, Landry Shamet que hoje jogou pra caralho, tá? 26 minutos vindo do banco, marcou 15 pontos, pegou 3 rebotes, defendeu demais, tá? Jogaço do Landry Shamet, né? Ele sozinho fez mais do que o banco inteiro do Sixers, né? Uma coisa impressionante. Tem Alvarado pra jogar, né? E tem alguns nomes que não tem minutos no Knicks, mas se tivessem no Sixers, com certeza teriam minutos, né? Como é o caso do Hulk Purdy, como é o caso do Tyler Kolek, como é o caso do Jeremy Sohan. Então no Knicks sobra opção pra vir do banco. No Sixers não tem. E hoje, cara, isso fez muita diferença, cara, especialmente no segundo tempo. Né? No primeiro tempo, ali no primeiro quarto, né, sendo mais específico, o Sixers foi bem. O Sixers começou bem o jogo, o Paul George começou quente pra caramba, meteu 15 pontos no primeiro quarto, né? Lembrando o vintage Paul George. Mas aí, cara, a partir do segundo quarto, né, que é onde as rotações começam a entrar, que é quando os bancos começam a jogar, cara, o Knicks dominou de uma forma impressionante, cara. Impressionante, sabe? Cara, o Knicks no segundo quarto meteu 33-21. E no segundo tempo, cara, foi massacre, assim, do Knicks. Foi massacre na parte física. Fisicamente, o Knicks sobrou no segundo tempo. Né, o Sixers, por ter uma rotação extremamente curta, cara, chegou o segundo tempo, especialmente o quarto período, o Sixers morreu. Sabe, os jogadores do Sixers estavam dando airball no arremesso porque eles não tinham força mais no braço, que eles estavam mortos, né? Enquanto o Knicks estava voando. Por quê? Porque, irmão, é um elenco que permite com que os caras descansem. Diferente do Knicks dos últimos anos do Thibodeau,
onde eram 5, 6 caras que jogavam e só, esse Knicks do Mike Brown tem banco. E o Mike Brown usa o banco. Ele usa os reservas que tem. E isso faz muita diferença, cara, porque chega o final do jogo, você tem um Knicks descansado, você tem um Brunson, sabe, fresco pra fechar o jogo, enquanto do outro lado você tem um Paul George morto, um Maxey morto, o Embiid morto. E aí não teve jeito, cara. Muito do quarto período horrível que o Sixers fez no jogo 2 foi por conta do cansaço, pela falta de profundidade, né? Então, primeiro fator que fez o Knicks vencer hoje, profundidade. Segundo fator, playbook do Mike Brown, né? Como eu falei, o Mike Brown montou um plano de jogo muito bom, né? Que foi um plano de jogo todo centralizado em ataca o Embiid, ataca o Maxey. Tem a oportunidade de atacar o Embiid no pick and roll? Ataca, porque ele não vai ter condição de marcar. Foi isso a noite inteira. A noite inteira o Knicks atacou o Embiid. E o resultado foi isso aí, cara. 108 pontos marcados, o Embiid terminou o jogo com um plus-minus de -9. Né? Não teve impacto nenhum, basicamente, o Embiid. Tipo, foi lá, fez seus 18 pontos, 3 tocos, mas, sabe, você não viu o Embiid impactando, né? Então, playbook do Knicks, muito bom. Mike Brown, impressionante, né, cara? Como que uma mente ofensiva transforma um ataque modorrento, como era o ataque do Knicks com o Thibodeau, num ataque bom, né, cara? Cheio de opção, onde todo mundo se movimenta, onde tem muito cut fora da bola, onde tem um Towns atuando como playmaker, onde tem um Brunson, né, conseguindo, né, gerar todos os mismatches que ele quer, né, atacando os matchups que ele quer. É impressionante, cara, né? E hoje, o Towns, de novo, problemas com faltas, não conseguiu ter minutagem direito, e mesmo assim o playbook rodou com uma beleza. O ataque fluiu bem pra caramba, né? Não teve tanta eficiência pra 3, né? Ficou só 9 de 27, mas teve 50% no geral, 25 assistências distribuídas, né? Então, playbook, plano de jogo, né, do Mike Brown foi muito bem feito. E o terceiro fator, Jalen Brunson. Né? Mais um jogo que chega no clutch e o Jalen Brunson põe o jogo no bolso. Foi assim no jogo 2 e foi assim hoje. Chegou o clutch time, pô, o jogo apertou, o Sixers tá... Dá a bola na mão do Brunson que ele resolve. Resolveu. De novo resolveu. Entendeu? Então, terminou o jogo, só pra trazer, 33 pontos, 9 assistências com 11 de 22 no field goal. Jogou pra caralho o Jalen Brunson, né? Então, você junta tudo isso, playbook do Knicks, profundidade de elenco e clutch do Jalen Brunson, você tem esse resultado maravilhoso que, repito, garante o Knicks na final de conferência. Tá na final de conferência. Pelo segundo ano seguido, o Knicks vai pra final de conferência do leste, só que dessa vez, muito mais preparado. Né? O Knicks que chega nessa final de conferência é muito melhor do que o Knicks do ano passado. Muito melhor. Em termos de elenco, em termos de basquete praticado. A gente tá falando de um Knicks, galera, que sem exagero, cara, é o time que joga o melhor basquete do playoff, mano. Essa é a real. Entendeu? Joga o melhor basquete. Você pega o Knicks do jogo 4 contra o Hawks pra cá, ninguém joga mais basquete do que o New York Knicks, mano. Muito bem na defesa, muito bem no ataque, as coisas fluindo perfeitamente, tudo dando certo. Joga o melhor basquete, mano. Né? Isso quer dizer que o Knicks vai ser campeão? Isso quer dizer que o Knicks sequer vai chegar na final da NBA? Não. Mas no momento, é o melhor basquete do playoff, cara. Né? E isso é muito mérito do Mike Brown, que foi questionado durante a temporada. Eu mesmo teci várias críticas ao Mike Brown, mas é fato que o trabalho dele é muito bom. Ele pegou um time que já era bom e subiu o nível, né? Então, o Knicks que chega nessa final de conferência chega com muito mais chance de chegar na final da NBA do que tinha temporada passada. E temporada passada tinha bastante chance, né? O Knicks era favorito contra o Pacers. Acabou caindo, mas nessa temporada
o Knicks tem muita chance, cara. Né? Basquete jogado é o melhor basquete do playoff até agora, né? E... um outro fator que eu acabei esquecendo de falar, e não posso esquecer, atmosfera. Pode parecer, pode surpreender você, mas o jogo de hoje, galera, foi em Filadélfia, né? Não sei se você reparou quando eu falei no começo do vídeo que o mando de quadra mudou, mas o jogo hoje foi em Filadélfia, tá? Não foi em Nova York. E eu tô falando isso porque algum desavisado que pegou pra ver o jogo sem saber de quem que era o mando, pode ter achado que o mando era do Knicks. Porque parecia o Madison Square Garden, mano. Né? Depois do Sixers passar do Celtics, ali no jogo 7, o Embiid ele deu uma coletiva onde ele falou que, pô, gente, na última vez que a gente enfrentou o Knicks, os jogos aqui em Filadélfia pareciam que era em Nova York. Então, pô, vamos comparecer, não venda seu ingresso para torcedor do Knicks, né? O Embiid, ele fez um clamor, né, pro torcedor do Sixers. Não adiantou de nada. Hoje, mais do que nunca, Filadélfia pareceu Nova York. Cara, impressionante, mano. Assim, o que a torcida do Knicks invadiu Filadélfia foi brincadeira. Né? Prova disso é que o Embiid estava sendo vaiado, assim, mas vaiado no lance livre, jogando em casa. Então, além de tudo isso que eu falei, profundidade, playbook, time melhor, Jalen Brunson, o Knicks ainda teve um terceiro mando seguido. Porque hoje não foi mando de Filadélfia, hoje foi mando do Knicks. O Knicks estava jogando em Nova York, mano. Né? Então, enfim, Sixers perdeu em tudo. Perdeu na bola, perdeu na atmosfera, perdeu em tudo, cara. E perdeu a série. Verdade é essa. Knicks. Pode ser que o Sixers ganhe o jogo 4, pode ser que o Sixers ganhe até o jogo 5, né? E consiga diminuir para 3-2. Mas é muito difícil. Não, eu cravo. É impossível que o Sixers vire essa série. Não tem como. Porque além de estar 3-0, e ninguém nunca virou um 3-0, a diferença entre os dois times é muito grande. Titular por titular, até que dá pro Sixers competir. Mas, irmão, infelizmente pro Sixers, não joga só titular contra titular, né? Existe o tal do banco. E aí, quando o banco entra, a diferença é abismal. Abismal, né? Mas, enfim, é isso, gente. Vitória gigante de Nova York. Nicão aí com... Basicamente não, né? Tá com os 2 pés já na final de conferência. É só confirmar, né? Vencendo mais um jogo. Não duvido de ser varrida, tá? Antes da série começar eu não achava que ia ser varrida, mas pelo desenrolar da situação, eu não duvido de uma varrida acontecer. E pro Sixers, cara, irmão, é repensar a off-season, é ver o que vai fazer. Acho que, né, eu vou falar mais sobre os próximos passos do Sixers quando a eliminação se confirmar. Mas, cara, acho que profundidade de elenco tem que ser uma prioridade pra esse time. Hoje em dia, não dá pra você não ter um elenco longo, né? A pós-temporada exige que você tenha um bom banco, né? Prova disso foi ano passado, né? Que os 2 finalistas eram 2 times com muita profundidade de elenco, né? Tanto o Pacers como o Thunder, especialmente o Thunder. Muita profundidade, e nesse ano a gente tá vendo que os melhores times são os times com profundidade, né? É o Thunder, é o Knicks, é o Spurs, que tem ali um Dylan Harper pra vir do banco, que tem um Keldon Johnson pra vir do banco, que tem ali um Carter Bryant, um Luke Cornet. É o Minnesota, né, que mesmo com lesões, tem ali um Ayo Dosunmu, tem ali um Terrence Shannon, um Naz Reid. É o Knicks, que tem um Landry Shamet, que tem o Jordan Clarkson, que tem o Mitchell Robinson. Esses times têm sucesso, cara, né? Então, profundidade tem que ser uma prioridade. Tem que ver se vai renovar. Renovar não, mas se vai manter o Paul George. Renovar não tem como, porque já deu um puta contrato na mão do homem, né? Mas tem que ver o que vai fazer do Paul George. Hoje, defensivamente, eu acho que ele foi bem. Marcou muito bem o Towns, né? Nos minutos que o Towns jogou. Mas ofensivamente, cara, muito mal, né? Meteu 15 pontos no primeiro quarto e não fez mais nada no restante do jogo. Então, acho que avaliar a situação do Paul George também é uma das prioridades. Tem que ver a questão do Embiid.
se vai manter, se vai trocar, se vai tentar explorar o mercado dele. Sinceramente, eu não sei o que eu faria se fosse Philadelphia. Eu admito que eu tentaria trocar o Embiid, mesmo ele sendo, né, franchise player e tudo mais. Na minha opinião, inclusive, franchise player já não é mais ele. Eu já falei que o franchise player pra mim é o Maxey, mas tudo bem. Mas é um cara importantíssimo, um cara que foi o franchise player dos Sixers dos últimos anos. Mas eu repensaria, porque é foda, cara, porque infelizmente, mano, pra você dar o próximo passo, pra você sonhar com um título, não dá pro seu segundo... Não, vai, pro seu melhor jogador. O Max é o franchise player, na minha opinião, mas o Embiid é o jogador mais talentoso. Não dá pro seu jogador mais talentoso não tá disponível, né? Não dá pro seu jogador mais talentoso chegar num jogo 3 de playoff sem a mínima condição de jogar. Então, eu, se fosse o Sixers, pensaria com muito carinho mesmo na possibilidade de tentar trocar o Embiid. Não sei quem que vai pegar, né? Quem que vai pegar o Maréia, mas... eu tentaria trocar. Mas se não for trocar, se for manter o Embiid, irmão, tem que arrumar um reserva decente pra ele. Não dá pra ser o André Drummond reserva do Embiid. Tem que buscar um reserva decente. Tem que buscar um outro jogador de garrafão que faça o trabalho sujo que o Embiid hoje em dia não é mais capaz de fazer. O Embiid não é um cara mais pra brigar por rebote. Não é um cara mais pra ficar toda hora subindo pra dar toco. Precisa de alguém pra jogar do lado dele que faça isso. Um cara que faça o trabalho sujo, né? Então, se vai manter o Embiid, tem que buscar esse cara. Entendeu? Quem é esse cara? Aí é trabalho de quem é pago pra isso. Mas tem que ir atrás, porque o Embiid é um cara, mano, é um cara de contexto. O Embiid hoje virou um jogador de contexto. Não é um cara que vai conseguir fazer tudo em quadra. Não consegue. Vai conseguir fazer isso num jogo ou outro, como ele fez nos últimos 3 jogos da série contra o Celtics. Ele jogou pra caralho ali. Mas ainda assim, na defesa, ele não entregando tanto, né? Até porque o Celtics é um time que não ataca por dentro. Então o Embiid não tinha tanto trabalho na defesa. Mas no ataque ele fez de tudo. Mas ele não é um cara que vai conseguir fazer isso a temporada inteira. Então precisa de alguém pra carregar o piano junto dele. Pra fazer o trabalho sujo, pra que ele tenha um pouco mais de liberdade. Pra que ele tenha um pouco mais de fôlego, de perna pra fazer o que ele faz de melhor no ataque. Então, questão Embiid tem que ser bem discutida. E é isso, né? Acho que é isso. E pro Knicks não vou falar que já pode pensar na final de conferência, tem que confirmar a eliminação logo do Sixers, mas o game do Knicks vai começar agora, porque até o momento o Knicks não teve desafio, né? O Hawks até brincou ali nos primeiros jogos, mas a partir do jogo 4 o Knicks atropelou de uma forma impressionante, e nessa série contra os Sixers, nosso Knicão está sobrando, né? A verdade é essa. Pessoal, é isso. A gente se vê mais tarde com a análise de Minnesota e San Antonio. Neste momento, a gente tem um jogo muito equilibrado, né? San Antonio vencendo, mas vencendo por apenas 72-68. O jogo tá muito pegado. Então, mais tarde eu venho aqui para falar sobre como terminou esse Spurs e Minnesota. Obrigado pela audiência. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre a série, sobre o que você pensa sobre esse Nicão. Tá confiante no Nicão? Manda aí que eu quero saber. Obrigado, tamo junto, grande abraço e tchau.